Luiz Felipe, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Tudo bem, Bom sim. dia. Tudo bem, é uma alegria voltar aqui a conversar com vocês. A Alegria gente nossa. tem outra agenda, desculpa, tinha uma outra agenda para hoje, vamos entrar nela daqui a pouquinho, mas impossível não falar dessa crise aberta entre Israel e Brasil e Israel. A gente assistiu agora, não sei se você está sabendo, vou colocar no ar aqui, o ministro das Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz, submeteu o embaixador brasileiro, e portanto o Brasil, a uma humilhação sem precedentes. Netanyahu tinha dito, vamos chamar o embaixador, o Frederico Meyer, do Brasil para uma reprimenda por causa da declaração de Lula. Isso é feito na sede de um Ministério de Relações Exteriores, de maneira privada. Ele chamou o embaixador brasileiro para o Museu do Holocausto, fez uma reprimenda pública e ainda terminou declarando on the records o Lula como persona non grata em Israel. É realmente... não dá, né? Olha, primeiro assim, eu acho que a declaração do Lula foi uma declaração de enorme coragem, sabe? Eu acho que eu tenho sido muito crítico a muitas ações desse novo mandato do presidente Lula, mas esse foi um dos momentos que a gente sente orgulho do presidente que a gente tem, né? Que teve a coragem de falar o que precisa ser dito, porque o que está acontecendo, a chacina que está acontecendo hoje em Gaza, e não só em Gaza, porque Israel tem aproveitado para ampliar suas ações assassinas contra o povo palestino em outros espaços, né? É uma crise, quer dizer, que é uma linha divisória, né, entre quem tem compromisso com os fundamentos, né, do humanismo e quem está contra. Então, acho que o Lula teve uma posição de muita coragem de assumir diante do mundo a denúncia que tem que ser feita do que tá acontecendo. E a reação de Israel é uma reação, quer dizer, claro que a gente fica surpreso, mas quando a gente para pensar, isso tem sido o padrão das reações de Israel, né? Israel quer bloquear qualquer tipo de discussão minimamente razoável, baseada no que está de fato acontecendo, com base no recurso permanente à memória do Holocausto. E é por isso que o que mais incomoda os sionistas é quando a gente vê sobreviventes do Holocausto ou filhos de sobreviventes do Holocausto assumindo a causa palestina e mostrando que a solidariedade que o mundo tinha que ter dado ao povo judeu naquele momento que estava sofrendo esse tipo de perseguição é a mesma que precisa ser dada aos palestinos hoje. Agora, essa palhaçada que aconteceu agora, esse tipo de humilhação pública, mostra realmente que Israel se sente um Estado que não precisa respeitar os mínimos parâmetros da convivência no cenário internacional, que pode fazer de tudo, porque está com a cobertura, né, dos Estados Unidos, e se sente desobrigado dos mínimos compromissos, né, que regem as relações entre as nações. Sim. Eu queria trazer agora essa questão, ou traduzi-la, ou reenquadrá-la para o território nacional, que é o seguinte: isto aconteceu nesse domingo, no próximo domingo tem o ato convocado por Jair Bolsonaro. É um ato que até segmentos da esquerda vinham menosprezando, ridicularizando e tal, mas o ato está encorpando, né? Vai ter pelo menos 3 governadores, espera-se quase 100 deputados federais, deve ultrapassar esse número entre deputados federais, estaduais, prefeitos de várias cidades do país, e aí está tendo uma operação desde ontem, que é os fascistas, os bolsonaristas, se abraçarem na bandeira sionista para tentar ampliar o ato do domingo que vem, né? Então, estão lá falando em impeachment do Lula por causa da declaração dele. Enfim, estão batendo bumbo aí. Como é que você vê o ato do domingo que vem e este contexto? Porque, né, quando eles falam do sionismo, aí eles têm apoio, né, da Conib, tem apoio da Globo, tem apoio de um monte de gente que normalmente não estão apoiando eles na jornada golpista, né? Quer dizer, já faz um tempo que o sionismo se tornou uma das facetas, né, da ideologia da extrema-direita pelo mundo afora. E no Brasil isso vem com bastante força, né?
desde dessa nova etapa de acirramento do conflito de Israel contra a Palestina, no 7 de outubro, a gente tem visto aí o Magno Malta só anda com camiseta com a estrela de Davi, várias lideranças bolsonaristas têm abraçado isso, e eles estão fazendo um carnaval com essa declaração do Lula de ontem, essa proposta ridícula de entrar com um pedido de impeachment, acusando o Lula de ter violado a neutralidade do Brasil em conflitos internacionais, né? Como se a neutralidade significasse não assumir posição diante de uma crise humanitária da dimensão que a gente está vendo. Eles têm feito esses movimentos e, de fato, quer dizer, você citou, Mauro, algo que é muito importante, que é o papel da Rede Globo de televisão nesse momento, né? A gente tem uma campanha deliberada de desinformação sobre o que está acontecendo na Palestina nesse momento. Se a gente olhar a cobertura da imprensa, da grande imprensa em geral, é muito enviesada a favor de Israel, tende a reproduzir de uma maneira crítica as posições de Israel, as notícias que Israel cria, né? Várias delas vão logo em seguida ser demonstradas como falsificações, mas aí já entraram no repertório de fatos que as pessoas levam em conta, mas a Globo tem tido um comportamento pior ainda, porque a Globo não abre absolutamente nenhum espaço para uma visão divergente. É uma campanha de propaganda que a Globo está fazendo. A Globo que se coloca no campo oposto ao bolsonarismo nesse momento. Então, de fato, eu acho que é uma tentativa inteligente de tentar aproveitar esse clima de opinião fabricado por essa campanha de desinformação. E eu acho que a gente erra, de fato, se a gente subestima a possibilidade de ter uma grande manifestação no próximo domingo. São muitos recursos que estão sendo mobilizados, e mais do que isso, quer dizer, essas lideranças políticas que estão se abraçando com o Bolsonaro, elas têm medo do avanço das investigações, né? Porque se a gente for fazer, de fato, uma limpa na elite política brasileira daqueles que se mostraram descomprometidos com a democracia e com a Constituição, vai cair muita gente. O Aloysio Nunes, você lembra do Aloysio Nunes? Ele está meio... que rompeu com o Ricardo Nunes por causa do apoio ao bolsonarismo. Ele teve uma frase boa que eu li na imprensa. Ele disse que se abraçar ao Bolsonaro nesse momento é uma espécie de suicídio político e que o Bolsonaro era o Jim Jones da política brasileira, certo? Fazendo um pacto suicida. Eu achei a frase boa, mas eu não acho que seja assim. Eles estão querendo mostrar força para ver se eles têm impacto para todos se protegerem contra o avanço dessas investigações. Por isso que eu acho importante pensar o seguinte: pode ter a quantidade de governadores que quiser, pode ter a quantidade de deputados que quiser, inclusive pode reunir muita gente na rua. Isso não apaga os crimes que foram cometidos pelo Bolsonaro a partir do final do mandato dele, fora que cometeu ao longo do mandato todo, mas especificamente a tentativa de melar o processo eleitoral, de impedir as eleições, ou de impedir a posse, ou impedir o governo do escolhido pelas urnas. Não existe manifestação que apague isso, e isso tem que ficar muito claro. Quer dizer, essa é uma jogada política de tentativa de demonstração de força, mas a justiça brasileira tem que continuar no seu caminho da punição dos responsáveis, porque o foco deles, evidentemente, é esse: é tentar intimidar o poder judiciário, é tentar estancar as investigações e os processos, e tem que ter uma resposta muito clara dizendo que isso não vai ocorrer. Rebeca. E é interessante a gente analisar, né, Luiz Felipe, que tudo isso está envolto numa bolha subjetiva, né? O sionismo ele só teve essa crescente aqui porque encontrou terreno fértil. Não tem como a gente falar sobre esse assunto de Israel, dessa relação toda, sem falar dos evangélicos brasileiros que acreditam que são também o povo escolhido, né? Que acreditam que essa misericórdia divina que estava destinado ao povo judeu também recaiu sobre os gentios, né? Sobre todos esses que agora compõem o evangelismo aqui no Brasil. Como que você vê esse fenômeno, Luiz Felipe, uma vez que os próprios judeus não acreditam que o Cristo que os evangélicos defendem
é o Cristo verdadeiro. Não há aí uma divergência, algo que deveria ser ponderado antes de apoiar Israel no todo? Eu entendo, Rebeca, que se a gente parar para pensar com algum grau de lógica, né, ou de racionalidade, você tem uma série de convergências que não se sustentam. Né? Quer dizer, como que a gente vê hoje a extrema-direita, que historicamente se constituiu pelo antissemitismo, abraçando o sionismo. Né? Como é que a gente vê grupos cristãos muito reacionários, que historicamente veem o povo judeu como sendo responsável pelo martírio de Cristo, se juntando ao sionismo. Mas eu acho que uma das grandes competências da extrema-direita hoje é a sua capacidade de reunir diferentes grupos absolutamente incompatíveis entre si contra adversários comuns. Então, acho que não é só nesse caso, né? Quando a gente vê a extrema-direita religiosa com os fundamentalistas de mercado, com os nostálgicos da ditadura militar, todos no mesmo balaio, quando a gente vê pessoas que têm esse conservadorismo moral tão profundo, idolatrando o Jair Bolsonaro, certo? Que é um sujeito com o percurso de amoralidade ao longo de toda a sua vida. Então, existe essa confluência que, se a gente para... Nossa, uma coisa não encaixa com a outra, mas eles acabam se juntando, e isso é uma força deles. Quando a gente vai olhar, isso não é só no Brasil, embora no Brasil seja muito claro, essa extrema-direita é uma colcha de retalhos de grupos que, por algum motivo, se sentem ressentidos com avanços na sociedade contemporânea. Então, eu acho que, desse ponto de vista, é que a gente explica isso, que a gente explica, e quando a gente vai ver as notícias, a gente vê, por exemplo, lideranças neonazistas dos Estados Unidos sendo recebidas em Israel para prestar solidariedade ao Netanyahu. Né? Então, é uma confluência da extrema-direita que é bizarra. E nisso eu acho que a gente tem que pensar um pouco também no que é o sionismo como movimento político. Né? Que o sionismo, inclusive, ele nasce um incentivo dos governos antissemitas da Europa que queriam expulsar os judeus. E hoje, é engraçado, porque a gente tem visto aí essa campanha, agora o Lula se tornou o alvo primordial no mundo todo, mas a gente vê o tempo todo essa campanha dos grupos sionistas de Israel tentando denunciar por antissemitismo qualquer um que se coloque contra o genocídio que está em curso em Gaza hoje. Eles lançam essa cartada permanentemente. Mas se a gente parar para pensar, quem devia ser processado por incentivo ao antissemitismo era o governo de Israel. Era a CONIB aqui no Brasil, porque são eles que estão querendo forçar uma equivalência entre ser judeu e ser sionista. Certo? E eles que estão fazendo com que o pertencimento ao povo judeu seja associado a uma série de características perversas que não são, evidentemente, do povo judeu. Tanto é que a gente tem uma série de lideranças judaicas super importantes se manifestando contra o que está acontecendo na Palestina, mas é o discurso de defesa do sionismo que busca fazer essa equivalência espúria, certo? Entre uma posição ideológica perversa e um pertencimento religioso e étnico. Luiz, nesse país de emergências e urgências, vamos falar, na verdade, neste momento, neste mundo de urgências e emergências, a gente acaba sendo atropelado, né, pela sucessão de crises cotidianas. Mas quando eu te chamei aqui, a ideia não era falar de sistemas, claro, né? A bomba estourou agora esse fim de semana. Mas queria falar de um outro tema contigo que tem a ver com o governo Lula, e aí, então, assim, fazer uma ponderação agora mais a frio. E isso foi reforçado nesse fim de semana, saiu uma entrevista com o André Singer, na Folha de São Paulo, muito interessante, né? André Singer é o formulador
dessa ideia do lulismo e do que ele chama de reformismo fraco, né? Dos dois primeiros governos Lula e depois o governo Dilma, com reformas. Ele usa, inclusive, uma expressão que agrada a burguesia no atacado e faz concessões às camadas populares no varejo, vamos dizer assim. E ele diz o seguinte, que neste governo ele vê o risco de nem este reformismo fraco poder se estabelecer em função do arcabouço fiscal. Eu já tinha pensado em tratar contigo desse artigo seu que saiu na Terra Redonda, me impactou demais, gostei muito desse artigo e que acho que dialoga com esta entrevista do André Singer. Nesse artigo você faz uma contraposição entre a posição majoritária no governo Lula, me parece talvez até aqui no PT e na própria esquerda, que se assenta sobre o fatalismo da correlação de forças para estabelecer uma estratégia que você chama de possibilismo contra uma outra possibilidade estratégica que seria do realismo dinâmico que você vai alicerçar no pensamento gramsciano. Queria escutar um pouco essa tua formulação entre possibilismo de um lado e realismo dinâmico de outro. Olha, Mauro, eu li a entrevista do André, achei muito, muito boa, certo? Eu acho bem bacana que alguém como o André Singer esteja também percebendo esse impasse desse governo, né? Porque realmente, quer dizer, o que o governo Lula 1 e o governo Lula 2 fizeram foi tentar buscar brechas, né, para que você tivesse políticas que enfrentassem as urgências do povo brasileiro, dos mais pobres, sem ameaçar as elites por medo da reação que essas elites teriam. Que isso é muito razoável quando a gente pensa na nossa história. Que a gente tem uma história de que cada vez que a gente tem um governo que tenta reduzir a desigualdade nesse país, ele é descartado, né, pelos grupos dominantes. Então, foi isso que o Lula tentou fazer. E quando o Dilma assume e tenta dar uns passos à frente, né, quer dizer, a Dilma tenta, por um lado, fazer uma certa limpeza na relação com a elite política corrupta, né, retirar alguns operadores de empresas públicas importantes, operadores da corrupção e tal, e, por outro lado, aplicar um plano de desenvolvimento que não fosse tão unilateralmente favorável ao capital financeiro, mas que beneficiasse as atividades produtivas também, a gente sabe o que acontece, né? É a Dilma que vai ser descartada pelo golpe de 2016. Então, esse foi o contexto das experiências anteriores do PT no governo. Agora, quando o Lula assume o terceiro mandato agora, as circunstâncias mudaram, né? Quer dizer, o que fica claro, eu acho que isso a entrevista do André coloca também, é que as brechas estão muito menores. A possibilidade de você fazer políticas que repercutam favoravelmente na vida dos mais pobres está muito menor, porque você tem um apetite crescente da burguesia, né, que é algo que não é só no Brasil, é geral, quer dizer, para ficar com uma parcela maior da riqueza produzida socialmente, e um apetite crescente da elite política predatória que a gente tem no país. E é por isso que é necessário ampliar as brechas. A ideia de que você tem um realismo que leve em conta a dinâmica da luta política é essa. A gente não pode congelar. Se a gente olha, de fato, muitos analistas fazem isso, né? A correlação de forças no Congresso, a grande mídia, né? Os militares, as igrejas, não tem o que fazer. Nós estamos com mãos e pés amarrados. Não tem para onde andar. Agora, essa correlação de forças, ela não é algo fixo. É necessário operar para mudar essa correlação de forças, e daí a gente tem que ter uma política, e isso depende do governo, mas depende também dos partidos, depende dos sindicatos, depende dos movimentos sociais, de maior mobilização e enfrentamento com o objetivo de ampliar essas brechas. A gente não tem a ilusão de que a gente vai criar uma mobilização popular que seja capaz de promover uma revolução no Brasil. Mas a gente tem condições, certo? Com o que a gente tem
de estoque, né, de organização partidária, de organização sindical, de organização de movimentos sociais. A gente tem o MST, a gente tem o TST, a gente tem o movimento negro, tem o movimento feminista, tem muitos coletivos no país. A gente tem a possibilidade de ampliar essas brechas, quer dizer, de cobrar das classes dominantes a possibilidade de políticas mais progressistas, de recompor as políticas sociais e de expandir essas políticas sociais do Estado brasileiro, de aumentar o padrão de renda mínimo, de recompor direitos, né, de recompor políticas de promoção da igualdade nos seus diferentes espaços. Então, se o governo continua acreditando que pode reproduzir o caminho de ocupar os espacinhos que já estão dados, como fez nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, ele realmente vai ficar paralisado. E isso é um risco, porque, como a gente viu na Argentina, né, um governo com discurso progressista que não consegue entregar algum tipo de melhoria substantiva para a população é o caminho para a volta da extrema-direita ao poder. Né? Então, a gente... Porque, assim, o Bolsonaro, felizmente, é carta fora do baralho na competição eleitoral. Ele está inelegível e eu agora, finalmente, acredito, vai ser preso. Mas o bolsonarismo não se resume ao Bolsonaro. Quer dizer, a gente tem outros nomes, muitos, que vão tentar surfar nesse mesmo discurso demagógico, reacionário. E se a gente não tiver, ao final desse mandato do presidente Lula, resultados palpáveis do ponto de vista do enfrentamento à miséria, do enfrentamento à violência contra as maiorias da população brasileira, a chance da gente voltar ao pesadelo da extrema-direita no poder é real. E parece que é um outro elemento, né, Luiz? Bom, primeiro é o seguinte, mutatis mutandis, se essa tese do possibilismo, ou seja, a correlação de forças está dada, não dá para fazer grandes coisas, fosse aplicada à questão internacional, jamais o Lula poderia ter falado o que falou no Egito e em Addis Abeba, tá certo? Porque Israel, as forças pró-Israel são dominantes no mundo, então o Lula deveria ter ficado em cima do muro. Então, se essa tese fosse aplicada na esfera internacional, jamais Lula poderia ter dito o que disse. Agora, há uma outra questão, Luiz, que eu queria trazer para ti, que há também um corte no interior da esquerda, me parece, entre uma ideia de que a questão econômica é mais do que decisiva, ela é a única questão. E o que a gente está vendo lá nos Estados Unidos e tem visto aqui no Brasil é que o tema dos valores, o pessoal fala de costumes, não, mas o tema dos valores, o tema da moral, tem sido um corte. A gente está vendo lá nos Estados Unidos, aparentemente a economia dos Estados Unidos não está indo mal, e mesmo assim o Trump ameaça a vencer a eleição contra Biden numa campanha fortemente pautada pela temática dos valores, que o próprio presidente Lula e vários setores da esquerda resolveram abrir mão dessa luta, né, dos valores aqui. Pois é, porque é claro que a questão econômica é fundamental, mas, por outro lado, quando a gente não faz o enfrentamento na questão dos valores ético-políticos que devem comandar, né, a organização nacional, a gente está sempre sujeito a esse tipo de revés. Né, porque fica como assim, a economia está melhorando, você tem políticas que realmente têm impacto na vida dos mais pobres, etc. Mas daí o que você puxa? Você puxa a mamadeira de piroca, você puxa o kit gay, você puxa todo tipo de absurdo, né? O banheiro unissex nas escolas, e assim por diante. Então, eu acho que existe um problema que tem parte da esquerda, né? Acho que felizmente não é mais majoritária, mas que com base num certo realismo realismo míope, né, de curto prazo, acha que a gente tem que abrir mão de todas essas demandas, né, porque elas causam ruído. Então a gente seria uma esquerda
que não está preocupada, né, com o machismo, não está preocupada com o racismo, não está preocupada com a homofobia, não está preocupada com nada. Eu acho que, pelo contrário, a gente tem que explicitar essas posições, né, porque elas não são secundárias num país como o nosso. Né? Nós somos um dos países com um dos maiores índices de violência de gênero. Nós tivemos agora em Porto Alegre esse caso, assim, estarrecedor da polícia prendendo a vítima de esfaqueamento, porque a vítima era negra e o agressor era branco. Então, nós vamos julgar que essa pauta é secundária porque ela causa ruído numa parcela do eleitorado? Não, porque eu acho que, enfim, o papel da esquerda é mudar o mundo, né? Não é ganhar a eleição. É ganhar a eleição para mudar o mundo. Se para ganhar a eleição a gente tem que abrir mão do projeto de mudar o mundo, não é mais esquerda. Então, eu acho que é necessário ter um discurso que assuma essas pautas, né? Que tipo de ordem social a gente quer? O que significa o valor da igualdade no nosso projeto, né? E colocar, porque de fato a direita avançou muito, né, ideologicamente, ao assumir da forma mais dura a sua visão de mundo. Então a gente tem essa coisa da competição pela competição, o individualismo exacerbado, uma denúncia da solidariedade social como sendo uma forma de fraqueza, todo esse discurso que eles assumem hoje abertamente. Nós temos que assumir, nós não podemos tentar compactuar com isso para não ter enfrentamento. Tem que ter enfrentamento. E eu acredito seriamente que se a gente for capaz de avançar nesse debate, eu sei que é difícil por causa dos meios de comunicação, por causa das fake news, por causa do ambiente dominado pelo ódio, em boa parte dos embates nas redes sociais e assim por diante, mas se a gente fizer esse enfrentamento, os valores que a esquerda carrega, eles se impõem. Né? Porque se a gente for discutir solidariedade contra egoísmo, se a gente for discutir igualdade contra discriminação, eu acho que a gente ganha esse embate. Mas tem que assumir esses enfrentamentos. A esquerda não pode recuar em relação a isso, não pode recuar em relação aos direitos das mulheres, ao combate ao racismo, ao combate à homofobia, ao capacitismo e assim por diante. Não pode recuar. É algo que está no coração do projeto de uma sociedade solidária e igualitária, que é o nosso projeto. Então, não estou dizendo que tem solução fácil, mas eu acho que é necessário manter as duas coisas juntas, inclusive porque elas caminham juntas, né? Porque uma sociedade economicamente mais igualitária tem mais condições de avançar no combate a esse tipo de preconceito, discriminação e violência. Exatamente, está aí Luiz Felipe Miguel. O papel da esquerda é mudar o mundo, ganhar as eleições para mudar o mundo. Anotei aqui, fundamental sua fala. E a gente te agradece demais também, Luiz Felipe, pela sua vinda aqui nessa segunda-feira, primeiro programa da semana, trazendo assuntos e análises tão fundamentais para a gente entender esses casos. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Gente, eu que agradeço a oportunidade. Bom início de ano letivo aí. Abração. Tchau.